Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rose Argolo, do canal Ateliê Casa do Artesanato, e nós estamos iniciando a nossa terceira aula do projeto Meu Bom Doce. Nós produzimos na segunda aula a geleia de acerola e o doce de cupuaçu e a geleia de cupuaçu. Quem assistiu à segunda aula já sabe do que eu tô falando, e quem não assistiu, eu sugiro que você volte na nossa primeira aula para que você possa acompanhar o passo a passo desde o início, e assim você vai conseguir fabricar suas geleias aí da melhor maneira possível. Eu espero que vocês aproveitem ao máximo, né, essas dicas, né, são dicas valiosas mesmo para quem não vai produzir geleia para vender, mas até para você conservar melhor os seus doces para o próprio consumo. Então, aqui estão os vidros. Eu coloquei mais alguns vidros aqui, porque como eu aumentei a quantidade de doces, né? Então, eu também aumentei a quantidade de vidros. E aqui agora já dá pra vocês verem, ó. Essa aqui é a nossa geleia de cupuaçu, tá? Pastosa. Vocês não têm noção do cheirinho bom que tá aqui com esses doces de cupuaçu e acerola. E aí nós temos aqui o nosso doce pedaçudo, né, que eu chamei de cupuaçu, que ele pode ser usado para caldas, para pudim, bolo no pote, recheio de trufa, o que a sua imaginação mandar, não é? Os produtos de cupuaçu são muito bem aceitos, todo mundo gosta do que é feito de cupuaçu. E aqui nós temos a nossa geleia de acerola. Fininha, ó, mas já no ponto de geleia. O fogão tá aceso, tá? Tudo aqui tá quente, bem quente, porque todo esse processo de pasteurização é feito com tudo quente. Então, ó, essa aqui tá até fervendo. Lembra que eu falei que eu ia tirar uma parte, ia bater no liquidificador depois que esfriasse e depois devolveria pro fogo, né? Foi isso que eu fiz. Então, a nossa geleia de cupuaçu já tá aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês agora o passo a passo pra gente começar aqui a nossa pasteurização. Olha, os vidros, né? Vocês já viram lá na primeira aula que eles precisam estar quentes e a 20 minutos fervendo. Cuidado quando for tirar pra não se machucar, pessoal. Deixa eu colocar essa colher aqui porque é desse doce. Eu tenho uma faca aqui pra me apoiar. E eu coloquei alguns vidros novos e outros vidros eu coloquei aqueles que a gente pode reaproveitar. Então, pessoal, a gente vai fazer agora o envasamento da geleia de acerola. Meu vidro continua quente. Como a acerola é uma geleia mais líquida, então eu não vou usar a colher e vou usar essa concha, que eu também já esterilizei aqui na minha água fervente. E vamos colocar. Embora pareça que está líquida, mas vocês viram que a gente já testou o ponto dela. Ela tá líquida porque ela tá quente, tá? Mas ela já esfriou, eu já vi que ela tá no ponto de geleia. Então, quando ela esquenta, ela fica líquida. Mas é assim mesmo, tá? A de acerola é isso aqui mesmo. Então, eu vou colocar nesse vidro a quantidade que fique até a borda, né? De onde vai a rosca do vidro. Aí. E aí, vou tirar aqui do fogo, porque realmente tá muito quente. Então, esse vidro aqui, ó, é um vidro de geleia que a gente reaproveitou, tá? Então, nós já temos aqui o vidro reaproveitado de geleia, temos um vidro novo e vamos fazer agora o de cupuaçu. Deixa eu passar pra cá minha panela. Cupuaçu, nosso doce de cupuaçu em pedaços. Eu vou
escolher aqui o vidro, que é esse aqui. Normalmente, esse já tinha até um aqui, mas ele já esfriou, por isso que eu peguei outro, tá, pessoal? Porque o vidro precisa estar quente. Então, esse aqui eu vou devolver pra lá, pra gente dar continuidade depois. Eu gosto de fazer nesse vidro, porque fica um preço bom pra vender. Eu só vou lavar meu utensílio que vou usar e já volto. Nós vamos agora, de novo, passar o nosso funil aqui na água quente, porque eu mudei o doce, né, o sabor. Então, para que não passe o sabor de um para o outro, todos os utensílios precisam ser lavados e passados nessa água quente aqui, onde a gente está esterilizando os vidros. Eu gosto desse pote porque fica um pote num tamanho bom, uma quantidade boa de doce, mais ou menos aí 240, 250 gramas de doce. E a gente consegue vender por um preço legal, tá? Aqui na cidade, esse doce com açúcar, eu consigo vender por R$10 o pote, né? Como tem hoje em dia essa coisa dos R$10, aqui mesmo na cidade fica muito difícil vender alguma coisa que seja mais do que R$10. Então, ao longo do tempo eu fui me reorganizando, adaptando meus potes para que ficasse num preço justo, né? Para que eu não tomasse prejuízo, porque a desvantagem de você usar vários potes é que você não tem muito controle da quantidade de doce que vai em cada pote, né? Eu, ao longo dos anos, eu fui organizando meus vidros, porque às vezes eu acabava tomando prejuízo, porque eu usava vidros muito diferentes um do outro, e o cliente meio que não entendia por que que um custava 10, outro custava 20, outro custava 18. Então, assim, passei a usar os meus vidros padronizados justamente por causa disso. Então, nós temos aqui, ó, a diferença, né? Esse aqui é o que foi batido e esse aqui é o pedaçudo. Não sei se vocês conseguem enxergar a diferença de um pro outro, não é? Mas dá pra ver. São doces diferentes. E então, você podendo padronizar, é melhor. Mas se você não conseguir, não é? Pelo menos inicialmente, não é por isso que você vai deixar de fabricar suas geleias, não é por isso que você vai deixar de ter aí a sua renda extra. Eu vou continuar, né, a terminar de fazer o envasamento desses aqui. E aí, então, o próximo passo é a gente fazer a pasteurização.
Olha só, pessoal, tô terminando aqui o último pote, né? Não deu pra encher, né? Mas eu vou botar ele pra pasteurizar assim mesmo. Então, como eu já tenho uma sobrinha aqui, né? Olha, as sobras eu coloquei nesse recipiente descartável, né? Novo, né? Então, essa sobra é o que eu uso para fazer minhas fotos, para divulgar nas redes sociais, ou então para enviar de mimo para um cliente que ainda não conhece a minha geleia, que queira conhecer, ou até mesmo para mostrar o trabalho, ou mesmo para você guardar aí no seu celular, para quando você estiver falando sobre a sua geleia com o seu cliente, você ter o que mostrar para ele, né? Então, essa parte é muito importante, né? E também tem a parte da família que gosta de fazer a degustação, né? Que são os primeiros críticos do seu trabalho, é a sua família. Então, aqui em casa sempre tem uma geleiazinha na geladeira para essas ocasiões. E o nosso próximo passo, eu vou organizar minha bancada aqui e já tô com o fogão aceso. O fogão continua aceso o tempo todo. E a gente vai colocar os potes, então, para ferver, tá? Por 20 minutos nessa mesma água. Nós estamos indo aqui agora para o último passo, né, da fabricação de geleias. Eu já coloquei aqui na minha panela os 3 vidros de acerola, que aquele 1 litro de polpa rendeu. E vou colocar aqui os 3 vidros de doce, o em pedaços, tá? De cupuaçu. Como eu tive que aumentar a quantidade de vidros, então, consequentemente, aumentei a quantidade de panela também, para que não ficasse muito apertado. E até para separar o doce, né? Como nós temos 2 tipos de doce de cupuaçu, aqui ficou aquele que é o que tem pedaços, né? E esse aqui, o batido. Então, eu vou completar agora aqui. Essa água já tá bem quente, mas eu vou completar com um pouco mais de água. E esses caldeirões vão ferver aqui por 20 minutos. Após esses 20 minutos, nossa geleia já está pasteurizada. E aí é só você deixar esfriar naturalmente. Eu vou deixar aqui e só vou mexer com elas amanhã, no caso. Elas vão esfriando, 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 esfriando até chegar na temperatura ambiente. Caso eu tivesse uma encomenda muito urgente para entregar, então que eu não pudesse esperar esse tempo todo para minha geleia esfriar, então o que é que eu iria fazer? Eu ia resfriando essa água. Após os 20 minutos, eu ia tirando um pouco da água quente e botando um pouco da água fria. Tirando um pouco de água quente e botando um pouco de água fria, até que chegasse na temperatura ambiente. Mas como eu costumo fazer sem pressa, então eu prefiro fazer dessa forma. Eu deixo que ela esfrie aí naturalmente. Eu nunca tive problemas com minha geleia por isso. Sempre deu muito certo, né? Aqui estão as 2 sobrinhas, que eu vou deixar reservadas para depois a gente fazer umas fotos bem legal. Quando a gente for tratar da ornamentação, a gente vai fazer, vou mostrar a vocês também como é que eu faço as minhas fotos para vender as geleias. Então, por aqui a gente encerra essa etapa da pasteurização e daqui a pouquinho, então, a gente inicia o passo a passo da ornamentação. Olá, eu sou a Laís Argolo, sou nutricionista. Eu fui convidada a falar com vocês sobre o aspecto da sustentabilidade na produção de geleias. Então, para começar o nosso papo, vamos falar um pouco sobre sazonalidade, que diz respeito ao tempo de produção de cada fruta. Então, se você sente a influência do verão, outono, inverno e primavera no seu dia a dia, no seu corpo, na temperatura ambiente, as plantas sentem totalmente essa influência. Cada planta tem um ciclo produtivo diferente e cada uma vai dar folhas, flores e frutos em épocas diferentes. Então, a gente precisa respeitar esse ciclo para a nossa produção ser de mais qualidade. Por quê? Vou usar um exemplo de uma fruta que é muito utilizada para geleias, o morango. O morango, ele tem o tempo de produção certo, marcado, delimitado, aquele que a natureza produz mais morangos, em agosto e meados de setembro. Mas a gente tem morango disponível nos mercados o ano inteiro, de janeiro a janeiro. Como? Bom, na produção do morango, existem aqueles morangos que nascem em agosto e setembro, que são naturalmente da produção da planta, mas existem algumas maneiras de
fazer a indução dessa produção. Então a gente consegue dessa forma ter o morango o ano inteiro. Mas qual é a diferença do morango de agosto para o morango de janeiro, por exemplo? Então a gente tem frutas que são menores, menos suculentas e com um perfil nutricional diferente. Consequentemente, em agosto eu tenho morangos maiores, mais bonitos, mais brilhantes, mais saborosos, mais suculentos e com muito mais nutrientes que é naturalmente daquela fruta naquela época. Então, a geleia que eu produzo em agosto, com os morangos de agosto, ela rende mais na sua produção. Eu tenho mais potes a partir de 1 kg de morango, por exemplo. Eu tenho uma geleia mais saborosa, eu tenho uma geleia mais consistente, porque a pectina daquele morango ela é mais concentrada do que a de janeiro. E eu tenho uma geleia que ela tem um perfil nutricional de nutrientes e uma composição geral melhor do que aquela com o morango de janeiro. Quer dizer que a geleia de morango de janeiro vai ficar ruim? Não. Mas ela pode ficar muito melhor com o morango de agosto. Isso a gente pode utilizar em todas as frutas que a gente utiliza para geleia. Como é a melhor forma de observar essa sazonalidade para a gente escolher as frutas para a produção? Claro que muita gente tem plantas em casa, tem árvores frutíferas em casa. Então essas árvores elas nos mostram esse ciclo. Muita gente já sabe, agora é época de manga, depois é tempo de jaca, agora é época de tamarindo, por exemplo. Mas existem algumas tabelas que vocês acham facilmente na internet. Os Ceasas, por exemplo, produzem muito essas tabelas que mostram a época de cada fruta. Então essa tabela te mostra a época que está nascendo a fruta, a época que ela deve ser colhida e a finalização dessa colheita. Qual é o mês em que acaba essa produção natural. Então, dessa forma, a gente consegue programar melhor essa produção e programar como a disponibilidade de sabores na minha produção de geleia e como eu posso melhorar o meu produto a partir disso. Além de respeitar a sazonalidade, existe um outro fator que melhora a minha produção de geleias, que é a utilização de frutas regionais. Então, as frutas da minha região, elas vão ter um aproveitamento e uma qualidade melhor do que frutas que seriam importadas, frutas que não são da minha região. Por exemplo, se na minha região é tradicional que tenha umbu, tamarindo, acerola, é claro que as minhas frutas vão ser muito mais saborosas do que aquelas que vêm de fora, como, por exemplo, uma pitaia, um mirtilo, que são frutas que não são da minha região. Mas eu também tenho uma amora que é bem parecida com o mirtilo, por exemplo, e que pode ter um aproveitamento, um sabor e uma qualidade e uma procura também da minha clientela muito boa. Entre as questões de aspecto nutricional, o que as frutas regionais me entregam de melhor do que frutas importadas, vamos dizer assim? Ela tem um valor nutricional muito melhor, elas me rendem mais em produto, então um produto que eu respeito a sazonalidade e ela é daquela região, ela me rende muito mais um produto porque ela tem todos os aspectos necessários, como a quantidade de água na fruta, a quantidade de nutrientes, a quantidade de pectina, de sabor, tudo aquilo é melhorado se eu colho aquela fruta no local que é tradicional para ela, que ela tem uma melhor produção, um melhor ambiente produtivo. Outra questão que melhora muito a minha produção quando eu respeito a sazonalidade e a regionalidade dessas frutas são os custos. Se eu estou usando frutas da época e daquela região, eu tenho custos muito menores de produção do que se eu estiver usando uma fruta de fora, se eu estiver usando uma fruta fora da época. Um preço de uma amora, por exemplo, na época e no lugar que ela é produzida é muito menor do que comprar uma amora num grande centro urbano. Por exemplo, numa época do ano totalmente aleatória, que não é aquela época que ela é produzida normalmente. Então eu reduzo os custos de produção da minha geleia e eu consigo passar para o meu cliente uma personalização da minha produção. Então eu consigo dizer para o meu cliente, essa fruta é colhida na região, é uma geleia feita com frutas regionais, é uma geleia que utiliza frutas que são daqui da terra, então assim eu consigo gerar valor ao meu produto. Outro item que melhora muito quando eu tenho a respeito à sazonalidade e à regionalidade dessas frutas é uma previsão de produção e estoque. Se eu sei que naquela época, está na época de acerola, por exemplo, eu posso colher toda a acerola que tem disponível na minha produção e congelar ela. Eu consigo ter ali uma previsão de produção do ano inteiro apenas com uma colheita de acerola, porque eu gerei um estoque. Se eu conheço a época de produção das minhas frutas, eu consigo também prever como eu posso ter essa disponibilidade ao longo do ano e nunca deixar meu cliente sem aquele sabor que ele tanto gosta.
E quando eu tenho toda essa questão da sazonalidade e da regionalidade envolvida na minha produção, eu estou gerando ali um selo de sustentabilidade. Eu tenho uma preocupação com o meio ambiente na minha produção. Então, se eu respeito o tempo da natureza, eu respeito o local de produção, eu tenho frutas que são daquela região, eu tenho ali uma sustentabilidade envolvida. Eu tenho ali uma preocupação com a minha pegada ecológica. A pegada ecológica é o rastro que a sua produção deixa no meio ambiente, a quantidade de água que você gastou, a embalagem que você utilizou e as frutas que você utilizou e qual o destino que você deu àquelas frutas. Então, se você tem frutas regionais e da época, você não demanda de uso a mais de água, você não demanda o uso maior de agrotóxicos, por exemplo, você pode fazer ali uma adubação orgânica na sua casa e ter um produto orgânico mais fácil. Se você reduz a quantidade de embalagem plástica que você utiliza, se você tem um processo produtivo que tem um aproveitamento da água, que tem uma qualidade desse processamento, preocupado com o meio ambiente, você tem ali um valor ecológico no seu produto. Quando você utiliza dessas ferramentas e da sustentabilidade, você gera valor ao seu produto. E quando eu estou falando de gerar valor ao seu produto, eu não estou falando de preço. Eu estou falando de valor em qualidade, em que o seu cliente vai te dar valor por isso. Então, consequentemente, o seu cliente paga mais por um produto que tem um valor, que é um produto que ele tem uma preocupação na sua produção. Então, quando a gente respeita a sazonalidade, sustentabilidade, regionalidade, eu consigo personalizar a minha geleia. Eu tenho geleia com frutas que são mais saborosas, eu tenho uma preocupação com a sustentabilidade e um respeito com a natureza. E se eu respeito a natureza hoje na produção dela e na minha produção de geleias, no ano que vem ela vai ser tão generosa quanto esse ano e vai me dar frutas ainda melhores. Bom, espero que tenha ficado claro os conceitos. Me coloco à disposição para discutir, deixo meus contatos para a gente conversar um pouco sobre os aspectos da sustentabilidade na produção de geleias. E é isso, muito obrigada! Olá pessoal, estamos de volta aqui para fazer a terceira parte da nossa aula, a parte da ornamentação dos potes. Dessa vez a gente está num ambiente diferente aqui, um outro espaço aqui do meu ateliê, onde eu trabalho com encomendas de artesanato em geral, né? Com máscaras, pinturas, bordados, etc. Um pouquinho de cada coisa a gente faz aqui nessa parte do ateliê. E então eu preparei o material todo aqui e eu espero que vocês que chegaram até aqui tenham gostado da nossa aula, né? Até essa parte que a gente chegou agora. E vamos continuar, não é? Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, deixa o seu joinha aí, por favor. Compartilhe com os amigos, se inscreva no meu canal. Essa é a nossa terceira aula do projeto Meu Bom Doce. E estamos finalizando hoje, né, esse projeto. E a partir de agora, então, eu devo aparecer aqui com vídeos, não sei ainda com que frequência, mas com certeza trazendo dicas e novidades e algumas receitas. Eu quero muito, assim, que vocês também opinem, né? O que é que vocês querem ver aqui, né? Da Casa do Artesanato. E aí a gente vai trazendo para vocês aí as novidades, tá? Então, pessoal, eu já tô aqui com todo o meu material aqui na mesa, não é? Para mostrar a vocês como é que a gente vai trabalhar na ornamentação. Aqui eu tenho os 3 doces de cupuaçu, tenho as 3 geleias de acerola e as 2 geleias de cupuaçu que a gente produziu na aula. Eu tenho aqui alguns doces, eu vou só chegar pra cá um pouquinho. Eu tenho aqui alguns doces, Bom Doce, que eu vou mostrar pra vocês o tipo de ornamentação que eu faço, né, com os meus doces de reaproveitamento de vidro. Ó, esse aqui é um kit de geleias, né? Eu tenho aqui geleia de uva, geleia de pimenta e geleia de figo, que são naqueles potinhos reaproveitados de papinha, né? Nestlé. Então, eu coloquei o meu rótulo na tampa em cima, para tampar a marca, né? Que tinha aqui do vidro. Coloquei uma fitazinha do lado, o meu rótulo e o lacre.
né? Então, esse aqui é um kit de geleia para presente, né? Eu vendo muito esse kit. Outro modelinho que eu tenho aqui é das geleias Doce Lucy, que é a minha linha de geleias sem açúcar, né? Então, a gente, essas, eu sigo esse padrão, a gente coloca esse cordãozinho rabo de rato, né? Na cor azul, com a tag de validade da geleia. Então, essa é a nossa linha sem açúcar. Aqui eu tenho um pote grande de doce de banana, também muito vendido esse doce. Um dos doces que eu mais vendo aqui no meu ateliê é o doce de banana. Então, esse é um rótulo que eu usei durante o ano passado, né? Depois do ano de... até meados de 2020 eu usei esse. E aí, agora, eu já tô usando, como eu falei pra vocês na aula, né? Que eu tô padronizando meus vidros. Então, era isso que eu tava falando na aula, né? Que muitas vezes o cliente não entende a diferença do preço dessa geleia para essa geleia. Por quê? Né? Muitas vezes a mesma geleia tem dois preços diferentes. Porque olha o tamanho do vidro. Aqui eu já tenho um outro modelo de vidro. Esses vidros aqui são vidros reaproveitados, esses dois. Esse aqui não, esse é comprado. Então, hoje eu já tô padronizando os meus vidros, como esse aqui, da geleia sem açúcar, e esse aqui, né? E para os doces eu tenho usado esse, que é o grande, que é tipo azeitona, e o médio, que eu não tenho nenhum aqui agora. Acabei esquecendo de colocar o médio aqui para mostrar pra vocês. Então, quando os vidros são novos, eu uso assim, com a tampa. Aqui eu costumo colocar um cordãozinho de juta, uma coisa bem simples, né? Pra gente ter o mínimo de custo possível, né? Com a embalagem, pra não encarecer o doce. E assim eu tenho feito com esse rótulo novo, né? Com a marca da Bom Doce, a etiqueta, né? A tag de validade. E a outra maneira de ornamentar, que eu também usei durante muito tempo, esse rótulo, né? E aqui nada mais é do que um retalho de tecido, quadradinho mesmo, que eu coloquei com a cordinha de juta. E pronto, já fica bonito o vidro para você presentear alguém, né? Eu costumo vender muito doce para presente. Aqui tem um outro modelinho de vidro também, ó, né? Que coloca um tecidozinho. Esse, na verdade, nem precisava, porque ele é um vidro novo. Mas como vendo para presente, o cliente sempre prefere esse que tem o paninho, né? Então, esses aqui são os meus doces. Queria mostrar para vocês aqui os modelinhos que eu faço. Vou deixar para cá agora. E vamos trabalhar aqui com os doces do projeto. Eu fiz um rótulo, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Não sei se dá pra ver direitinho. Deixa eu colocar mais perto aqui pra vocês verem, né? Com a determinação aqui do nosso projeto, né? Então, esses rótulos, o que é que a gente pode fazer com eles? A gente pode colocar nos vidros na frente, né? Do doce. Ou a gente pode fazer como eu fiz no meu aqui. A gente faz um furo nesse rótulo e usa ele aqui, ó, como uma tag. Eu prefiro usar assim. Eu gosto mais de usar como tag. Eu acho que fica mais bonitinho. Eu gosto mais. A depender de como você vai vender esse doce, né? Então, é interessante que se coloque o rótulo na frente. Agora, a gente vai passar aqui pra ornamentação das tampas, que a gente vai trabalhar nesses dois vidros que são reaproveitados, né? Então, a gente não pode colocar o rótulo aqui em cima. Esse fica bom colocar lá, depende muito do vidro. Quando você não tem um padrão, você tem que ir vendo como é que fica melhor
esse rótulo. Então, você vai ter que usar sua criatividade, ó. Esse já não fica muito bom, né? Então, você tem que ver a posição que você vai colocar esse rótulo, ou se você vai preferir usar ele como uma tag, né? Com alguma coisa presa aqui. Então, vamos lá a parte do artesanato agora, né? Eu já adiantei essa tampinha, deixa eu só afastar aqui um pouquinho só. Eu já adiantei essa tampinha, né? Essa eu costurei na máquina. Coloquei uma rendinha e passei a costura na máquina. Nada mais é do que um retalho de tecido que foi usado para máscaras, né? Porque eu produzo máscaras. E então, esses retalhinhos que sobram eu guardo para fazer essas ornamentações. Não só de máscaras, né? De outras coisas também. Todo o tecido que a gente usa no artesanato, a gente acaba tendo sobras. E aqui, ó, é um elástico com um lacinho que eu coloquei aqui, que eu vou ensinar vocês aqui o passo a passo para fazer. Então, você coloca o paninho e coloca o elástico. Você tem aqui, ó, já mudou a cara do nosso vidrinho. Se for um doce para você presentear alguém, né? Como nossa geleia é totalmente artesanal, né? Como eu já falei desde o começo, a gente não trabalha com nenhum tipo de conservante. Então, pense aí, quem não gostaria de receber um mimo desse? Muitas vezes você não precisa nem de ter um rótulo, ter uma marca. É um mimo que você vai dar de presente para sua mãe, para sua tia, para sua amiga, não é? Ou, quem sabe, você pode vender seu doce, né? Para alguém que vai dar de presente. Tudo é válido. Então, olha que graça ficou o nosso pote reaproveitado, né? Com geleia de acerola. Esse é o nosso primeiro pote. Eu vou mostrar a vocês aqui, né? Já expliquei aqui que esse eu fiz na máquina, né? Com a rendinha. Isso você pode utilizar sobras de materiais, né? Eu aqui mesmo, todos esses materiais que eu vou usar aqui são sucatas aqui do ateliê, que eu vou guardando, né? Os pedacinhos que sobram. Esse também, ó, era um quadradinho, eu cortei redondo e fiz um pesponto com uma linha grossa, né? Você pode usar linha de crochê, você pode... Essa aqui que eu tô usando, na verdade, é linha de pipa, que é a linha que eu uso pra costurar essa parte de flores, essas coisas. Então, eu só fiz assim, ó, dei uma dobradinha. Aqui eu já deixei iniciado aqui para poder o vídeo não ficar muito longo. Então, eu tô finalizando aqui, mostrando a vocês como é que eu faço. Não tem nada de extraordinário, é uma costurinha muito simples que eu fiz aqui. Vou esticar direitinho. Se quiser, pode até passar o ferro, né, para ficar bem esticadinha. Eu vou dar um nozinho aqui no final. Para que não fique aparecendo pro outro lado. É uma coisa bem rústica, bem simples, não precisa ser nada assim que dê muito trabalho para fazer não, né? Mas não é por isso que seu doce vai ficar mal arrumado, né? Então, todos esses doces que a gente tem essas marcas na tampa, eu faço isso. Então, aqui, o que é que eu podia fazer? Eu podia vir com uma fita, deixei até uma fita aqui para mostrar a vocês, mas ela não combina aqui com essa cor, né, ó. Você podia dar um nozinho aqui com uma fita. Ou você podia colocar uma cordinha de juta, como essa que eu uso aqui nos meus potes, né? Como esse aqui que eu mostrei. E esse meu aqui, nem a beiradinha não foi feito, ó, é cortado mesmo, desfiado o pano e é quadrado. Eu nem cortei, é quadradinho, ó. É um pedacinho de pano quadrado que eu coloquei aqui com uma fitinha de juta. Então, como eu fiz esse aqui do lacinho, eu vou mostrar a vocês aqui o passo a passo dele. Deixa eu pegar minha agulha aqui. Que a gente já vai finalizar. Ó, então, eu peguei um pedacinho de elástico que vai ficar justinho aqui nessa tampa, ó. Então, eu vou dar uma transpassada nele, né?
E vou dar um pontinho, ó, desse lado. Poderia ser na máquina também, se você preferir, ou poderia ser colado, mas eu prefiro fazer costurado. Eu gosto mais de fazer costurado, porque eu acho que se você precisar lavar essa capinha, né, você for utilizar o vidro com outra coisa depois, às vezes a pessoa que compra o doce, ela te devolve o vidro para você usar de novo, ou ela pode reaproveitar esse vidro para fazer, sei lá, um pote de tempero, um pote de pimenta, né? Então, se isso aqui tiver costurado, a pessoa pode lavar, né? Sem problema nenhum. Então, não tem mistério nenhum, eu só fiz emendar o elástico aqui. E aí, para arrematar esse lugar onde ficou esse elástico, eu vou colocar um lacinho. Eu tenho alguns lacinhos prontos, né? Mas eu poderia fazer de fita, ou poderia fazer de tecido, do jeito que a minha criatividade mandar, né? Então, esse lacinho, eu colo ele aqui com um pinguinho de cola quente, só pra fazer o acabamento aqui do nosso elástico, ó. Então, ó, ele ficou igualzinho o outro, tá? Porém, o nosso paninho aqui, ao invés de ter uma rendinha, ele tem um pesponto. Então, ó, ele ficou igualzinho esse daqui, porém esse tem um pano estampado com a rendinha, né? E esse de cá, um desenho geométrico com o pesponto. Então, mesma maneira de fazer, porém o acabamento ficou diferente. Aí você ajeita aqui essa sainha. E nós temos aqui, ó, nossos dois vidros reaproveitados, lindos, né? Esse aqui eu vou colocar o nome, né, do nosso doce, que é acerola, e a data de validade. Como o nosso vidro é reaproveitado, como eu falei para vocês, ele tem validade de 6 meses. Então, nós estamos aqui no momento dessa gravação, no mês de abril. Então, ele vai ser válido até abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Ele vai ser válido até o mês 10 de 2021. Vou passar aqui uma colinha, que poderia ser a cola branca, mas como eu esqueci de colocar ela aqui em cima da mesa, eu vou usar essa daqui mesmo. E temos aqui o nosso doce. Nosso primeiro doce do projeto Meu Bom Doce prontinho. Para ser vendido, presenteado, quem sabe até sorteado. Para quem concluir as nossas aulas aí no final de tudo. Eu posso realizar um sorteio, né? Para as pessoas que concluírem esse curso, esse mini curso. E aí, o de cá, eu não vou colocar ainda o rótulo, porque eu sei que esse rótulo ele não vai ficar muito bom aqui nesse vidro. Então, eu vou dar um jeitinho de colocar como tag, ele vai ficar assim.
eu vou colocar aqui uma cordinha, né, por baixo do meu tecido, pra ficar aparecendo aqui a tag. Já vou mostrar pra vocês como é. Ó, pra mostrar a vocês que é tudo sucata, esses fios são fios de juta de outros trabalhos, né? Que acaba sobrando, então a ordem aqui é não se jogar nada fora, né? Então, eu tenho, olha, guardado, organizado nesse pote. E quando eu preciso, ele tá aqui à minha mão. E aí, então, vamos lá que eu vou colocar o nome aqui. A nossa geleia é a acerola. E a validade é mês 10 de 2021. Então, com o furador, eu vou fazer um furinho aqui. Eu vou tirar aqui a capinha para mostrar para vocês como é que eu vou colocar. Vou botar minha tag com a validade aqui, ó, embaixo do pescocinho do vidro, embaixo da tampa. Vou dar um nozinho aqui. Tiro o excesso. Ó, ficou só o nozinho aqui, não é? A nossa tag aqui pra frente. E aí, eu vou colocar minha tampinha. E o elástico. Olha só, que graça que ficou o nosso pote. Perfeito, né? Pois é, o bom do artesanato é você se reinventar. Você trabalha com doce, mas você faz artesanato. Eu, sinceramente, não sei dizer a vocês o que é que eu gosto mais. É um dilema, mas aqui, nesse lugar onde eu coloco a minha criatividade para acontecer, onde eu me realizo. Eu gosto muito desse trabalho. Eu sou apaixonada por artesanato. Então, por que não aliar as duas coisas, né? Olha, esses são os nossas geleias de acerola. E aí, então, eu tenho essa que foi feita com a rendinha, essa que foi feita com pespão, com elástico, e tenho essa daqui, que eu vou colocar nessa aqui da geleia de cupuaçu. Ó, essa eu não fiz nada, eu só cortei o tecido, dobrei aqui no meio, ó. Assim, assim, e fiz com a tesoura, a mão livre, umas ondinhas, ó, e aí ele ficou como um babadinho. Quando eu abrir, então, esse aqui eu vou colocar fitinha, que é pra vocês verem como é que fica com a fita também, que fica bonitinho e é um jeito diferente, né? Você vai usar o que você tiver em casa. Nesse caso aqui, se você não tiver uma fita, pode ser uma linha de crochê, pode ser um pedacinho de lã, um pedaço de barbante, qualquer coisa que você tiver em casa que dê pra você amarrar isso aqui. Uma tira de pano, você pode cortar. Dá um pouquinho de trabalho, tá? Não é como o do elástico, mas aí você precisa pedir ajuda de alguém, né? Pra segurar. Pra fazer sozinha é um pouquinho ruim, mas também não é impossível não, tá? Dá pra fazer. Você tem que ajeitar aqui. E depois que você amarra, você ajeita a sainha aqui.
esse aqui, eu prefiro fazer de outro jeito, porque esse, com o elástico, porque esse aqui a pessoa vai comer o doce e vai tirar isso aqui e aí já não vai usar mais, né? Porque dá trabalho pra colocar. Mas assim, enquanto embalagem, é muito bonitinho também. É uma opção, né? Então, como eu estou dizendo, com a fita, dá um pouquinho de trabalho pra colocar, mas vocês podem colocar com barbante, com linha, o que tiver. Tá? Vamos prender aqui. É paciência, é carinho. Né? Tem que ter dedicação. Você acaba que você passa aí um tempo fazendo isso, que não deixa de ser também uma ocupação, né, para aquelas pessoas que precisam exercitar a mente, né? Você pode inclusive dar 2 nós, que fica mais fácil, tá? De fazer o lacinho depois. Primeiro você dá os nozinhos, aí você ajeita aqui o tapetinho, a capinha, a tampinha, chame como quiser chamar, tá? Quanto mais esticadinho, mais bonito fica. Aqui agora eu vou fazer um lacinho. Já temos aqui nossa geleia de cupuaçu. Que vai ser válida como de cá até mês 10 de 21. Vou botar a colinha aqui. Esses rótulos também podiam ter sido impressos no papel autocolante, tá? Isso aí tudo influencia no custo, né? Porque eu fiz aqui da maneira que fique mais em conta a embalagem. Mas aí é ao gosto de cada um, né? Os meus rótulos já são no papel autocolante, mas porque eu já faço em larga escala, né? Em gráfica, então eu consigo fazer com um preço legal. Mas aqui eu acho que é o suficiente para identificar, né? As informações que a pessoa precisa ter. Não tem necessidade de ser um material mais caro para isso, né? Porque tudo isso, como eu já disse, acaba influenciando no custo do seu doce. Então, hoje eu consigo vender esse doce por R$10, né? Com esse rótulo, com essa tampinha, eu vendo por R$10. Todos os meus doces nesse vidro são vendidos por R$10. Os que contêm açúcar, a não ser essa linha Doce Lucy, que é a base de um adoçante natural também, que encarece o custo dela, então essa é mais cara. Mas os outros, todos nesse tamanho, é vendido por R$10 hoje, aqui na minha cidade. Olha só, nós temos aqui 3 geleias, né? Completamente diferentes a ornamentação, porém são os 3 doces iguais. E agora eu vou fazer então nos outros doces que a gente tem aqui de forma diferente, para mostrar que é possível também fazer com a tampa sem o tecido, que também fica muito bom. Então, vou colocar eles aqui. Então, aqui a gente vai trabalhar agora com essa outra de acerola e essa outra geleia de cupuaçu. Então, essa da tampinha dourada, eu vou fazer aqui com a minha cordinha de juta, acerola. Como esses vidros são novos,
né? Tanto vidros como tampas. Então, esses que foram reaproveitados, eles têm 6 meses de validade. E esses que são novos têm 1 ano de validade, tá? Se você fez todo o processo direitinho de esterilização, de pasteurização, seguindo aquele passo a passo que foi mostrado nas aulas, pode colocar 1 ano de validade nos seus doces sem medo de errar, tá? Não é preciso conservar em geladeira, você vai deixar na temperatura ambiente, num lugar seco, né? Longe de luz, de sol, essas coisas, para você manter a qualidade do seu doce. Então, esse doce vai ser válido até mês 4 de 2022. E eu vou colocar como uma tagzinha, deixa eu fazer o furinho aqui. Já fiz. Então, você dá um lacinho. Bota a tag aqui na frente do lacinho. E pronto. Esse já tá feito. Esse de cupuaçu. Esse nós vamos simplesmente colocar o rótulo no vidro com a tampa dourada. Então, já temos aqui mais 2 tipos, né, de ornamentação, decoração. Esse daqui, para você vender em larga escala, é muito bom, né? Por exemplo, se você tem uma encomenda aí de um mercado ou uma loja que fala, olha, eu preciso de 20 potes de doce de tal sabor. Então, esse aqui é o jeito mais prático de você fazer, né? Agora, se for para você vender numa loja que trabalha com produto artesanal, então aí você vai partir para fazer assim, com essa decoração, né? Ou outra que você tem aí na sua cabeça. Também vou mostrar um outro tipo diferente, muito bom também de se fazer, que é com a fitinha. Então, você vai medir a tampinha. Durante muito tempo, a gente fez a geleia Doce Lucy com essa fitinha na tampa. Depois, a gente começou a trabalhar de forma diferente, porque começou a vender assim em larga escala. Então, ainda mais aqui na minha cidade, que é uma cidade tão pequena, é muito difícil você manter esses padrões, porque às vezes você não encontra o material necessário, né? Aqui mesmo, para você manter esse padrão de rótulo, essa coisa toda, você depende de ir para fora, né? Encomendar. Então, assim, se é artesanal, não tem que ter essa preocupação de padrão. O que importa, na verdade, é o que tá lá dentro do pote, né? É o teu produto. E o teu produto tem a qualidade. Então, não tem por que você se preocupar com esses padrões, né? Olha, nesse, apenas uma fitinha ao redor da tampa, pronto. Se você quisesse imprimir um rótulo redondo para colocar em cima da tampa, também ficaria bonitinho. Agora, esse aqui, você pode colocar o rótulo, tanto pode colocar aqui no pescocinho, como pode colocar aqui. Então, é uma decoraçãozinha a mais aí, né? São ideias.
Ou então, a gente trabalha aqui, ó, com a mesma fitinha. Eu amarrei a fitinha, dei um laço com a tag, e o outro eu colei a fita na tampa. Então, são muitas ideias, né? Então, pessoal, ó, nós temos aqui, ó, 2 doces de cupuaçu com a fitinha amarrada ou a fitinha colada. Nós temos aqui 2 doces de cupuaçu, um com a tampa dourada, outro com a tampa branca, simplesmente com rótulo na frente, sem nenhuma decoração. Nós temos aqui uma geleia de acerola, feita com a tag no fiozinho de juta. E aqui nós temos os 3 doces de acerola, que são as geleias, decoradas com tecido. Eu prefiro fazer assim com tecido. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade muito grande de tecidos, mas a sua criatividade não tem limites. Então, você pode trabalhar com papel, com cortiça, com EVA, com qualquer material que você tenha ideias para decorar esses potes, podem ser usados, né? Mas eu acho assim que com tecido tem um charme todo especial. Eu gosto mais assim. Então é isso, pessoal. A nossa decoração dos potes. As ideias que eu tenho são essas, né? Eu espero que vocês me mostrem, né? Quais são as ideias de vocês. Eu tô à disposição de vocês para tirar as dúvidas, né? A respeito, não só, como já falei antes, não só do preparo das geleias, como também da ornamentação, caso vocês precisem de alguma ajuda. Estou à disposição de vocês. Então, pessoal, graças a Deus, chegamos ao final desse nosso projeto. Os doces estão aqui atrás, né? Eu pretendo fazer o sorteio desses doces que foram produzidos em aula para aquelas pessoas que resolverem produzir, né, comigo esses doces e me apoiarem nesse projeto. Preciso agradecer a todas as pessoas que me ajudaram, né, nessa empreitada, um desafio muito grande, mas graças a Deus chegamos ao final e correu tudo bem, né, e eu espero que vocês tenham gostado, né, assim como eu gostei desse novo desafio, né, a vontade de seguir adiante, né, de alguma forma. Além de agradecer as pessoas que me ajudaram, eu preciso agradecer também a todos que se inscreveram no canal, que me deram esse apoio, pelas mensagens, pelos telefonemas que recebi, que foram muitos. Muito obrigada a todos, um beijo e até o nosso próximo vídeo.